Terceiro sinal. Bateu o sinal, sextou, bora conversar. Teatro, portão da escola, o que é que eu tenho a ver com isso? Boa tarde, pessoal. Nós estamos iniciando a nossa live. Antes de chamar a minha convidada, eu gostaria de falar alguma coisa a respeito da criação dessa live. Surgiu já há alguns meses, praticamente, foi em março, quando nós entramos nesse momento que estamos vivendo. E ficou uma grande pergunta para mim, uma grande questão, quer dizer, o teatro, que é o meu ofício, é o espaço de trabalho, é o contato corpo a corpo, olho a olho, ele estava deixado de lado. Como garantir essa experiência? O meu ofício eu sou educador, trabalho com teatro, e esse tempo, essa experiência, ela ficou machucada. Então a ideia de criar essa live foi exatamente isso, um espaço de encontro, um espaço de olho no olho, um espaço de convivência, entre todos. Gostaria muito que todos os meus alunos estivessem comigo nessa jornada, para que eles pudessem vivenciar e conversar um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre o seu caminhar, né? Sobre a sua construção. Nos meus estudos, eu sempre procurei exatamente fazer esse diálogo, né? Dialogar com a minha prática, a partir do ensinamento do nosso grande mestre Paulo Freire. Então a ideia era exatamente essa, criar esse espaço, essa conversa, esse contato, esse olho no olho. Apesar desses tempos sombrios, estranhos, né, de rupturas, de distanciamento e isolamento, e distanciamento e de luto, principalmente, né, essa dor, essa sensação de um grito, né, de uma coisa parada no ar e que a gente precisa energizar, a gente precisa mexer, a gente precisa cutucar, não deixar que machuque a gente. A minha atividade profissional sempre foi em contato com o jovem, né? O jovem a partir dos 14 anos. Então esse vigor, essa energia, ela alimenta, né, o meu dia a dia. Isso eu teria que garantir, isso eu teria que investir, isso eu teria que permanecer vivo. Então essa foi a intenção de criar essa live. Então semanalmente nós vamos tentar fazer um bate-papo com moçada, um bate-papo com pessoas que tiveram uma experiência significativa no ensino médio e principalmente uma experiência com teatro, com arte, com essa coisa de trabalhar a sensibilidade, trabalhar a emoção, que nesses tempos a gente precisa, porque esses meninos, depois dessa quarentena, esses jovens, né, essa dor, ela vai permanecer por um tempo e a gente tem que cuidar, né, ter muito cuidado. Então essa é a razão de ser dessa live, é com esse espírito, com essa ideia, com essa proposta que nós iniciamos. Então é falar da gente, é dos nossos caminhos, da nossa trajetória, histórias de vidas, encontros, desencontros, e essa ideia de história de vida me vem pessoas maravilhosas, né? Mestres que estão sempre comigo, Ivani Fazenda, Antônio Novoa, enfim, né? Pessoas que a gente carrega, né? Que dormem e acordam com a gente. Então vamos lá, vamos puxar uma cadeira, buscar um cantinho aí no portão da escola, na saída das aulas, e vamos para essa conversa livre, para esse bate-papo, né? A pessoa que eu vou convidar para a convidada de hoje da nossa live é uma pessoa muito especial.
Nós nos conhecemos em 2008. E sempre me marcou muito a irreverência, a energia, a vivacidade, né? A busca pelo diferente, né? Um cuidado muito grande com a sensibilidade. E falei, é com ela que eu vou conversar. Espero que todos nós estejamos dentro dessa aventura de papo. A nossa parceira de hoje, então, para essa conversa, a nossa parceira, a nossa convidada, é a querida amiga, ex-aluna e boa de prosa, a Carolina Cicarelli Puim. Vem com a gente aqui, Carol. Carol Sica. O oceano, tem que atravessar o oceano, tem que dar um tempinho. Oi, Ah, que gracinha, que gracinha, que gracinha. tudo certo? Queria agradecer pelo convite. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo muito bem. Queria te Eu estou agradecer por emocionado, esse... viu? Eu também tô. Queria te falar que essa live é uma iniciativa muito importante para a gente hoje em dia, principalmente pelo que a gente anda vivendo, como você falou. Eu acho que é muito importante a gente compartilhar as nossas experiências e dar um pouquinho de luz aí para as pessoas que estão em casa, que não conseguem entender muito bem ainda. Acho que ninguém consegue entender muito bem o momento que a gente está vivendo. E eu realmente acho que é uma iniciativa maravilhosa. Muito obrigada pelo convite. Muito bem. Quem é essa menina maravilhosa que está do outro lado do oceano? Tem uma razão dessa minha reverência a você. Você foi a pessoa que foi atrás de um tesouro na França, né, que era o meu sonho, né, de juventude e eu não pude fazê-lo. Então essa tem uma razão para isso aqui, tá? Uma conversa que volta no tempo, que me toca profundamente. Quem é essa menina? Bom, a Carol ela me mandou eu falei, ó, preciso fazer uma apresentação, e ela me mandou uma apresentação, ela escreveu, e do jeito que ela escreveu, eu vou ler, porque é extremamente pessoal. Oi, Celso. Segue um resumo do meu percurso acadêmico. Último ano do ensino médio nós trabalhamos juntos, mas 2011 cursando publicidade e propaganda na ESPM. 2013, 2012, 2013 jornalismo na Casper Libero. 2014 intercâmbio para aprender francês em Paris. 2015 e 2017 cursando comunicação social na Sorbonne, Paris 3. 2018, 2019 mestrado em comunicação digital e gestão de projetos, Sorbonne, Paris 8. Ao mesmo tempo que cursou essas universidades, sempre trabalhei na minha área, efetuando os diferentes estágios, redatora de um site internacional, PR de um vereador, colunista de fofocas, e hoje é diretora de marketing de dos maiores aplicativos de relacionamento da França, onde começou como estagiária de marketing há 4 anos atrás. Essa foi a Exatamente. apresentação que essa menina me mandou. Muito bem, mulher. Como é que foi? Como é que está esse caminho aí, começando desses tempos de hoje? Como é que está essa chegada aqui nesse momento, Carol? Olha, não é um percurso fácil, né? Acho que nada na vida é fácil. Isso é uma coisa que a gente precisa falar para as pessoas, porque quando a gente fala que a gente mora em Paris, que a gente trabalha, e todo mundo acha que é uma vida muito maravilhosa, mas é difícil a gente estar longe das pessoas, é difícil a gente abdicar dos momentos com a nossa família, principalmente, para viver um sonho, né? Porque hoje eu acho que eu estou vivendo meu sonho, ele está se concretizando aos pouquinhos.
E foram, assim, muitos anos de estudo, de muita dedicação, de realmente, assim, tinha dias que eu falava, nossa, não vai dar certo, não vou conseguir. E foi principalmente o apoio da minha família, dos meus amigos, que me falavam sempre, não, Carol, não desiste, é importante você correr atrás daquilo que você acredita. Hoje eu sou diretora de comunicação de um aplicativo de relacionamento aqui, mas eu não me vejo muito dessa forma. Eu Uhum. ainda me vejo muito como aquela menina que estudava no Salto, fazia curso de teatro. E assim, ouvindo você falar sobre a minha trajetória, por mais que eu tenha te escrito, né, esse resumo, parece que você está falando de outra pessoa. Então, assim, Tá. Mas é exatamente isso mesmo que eu acho que é fantástico num processo de aprendizado da gente. É você dialogar sempre com a sua trajetória. Eu acho que isso nos fortalece, isso nos amplia. A gente tem uma compreensão maior dos processos que a gente está vivendo. Eu acho que a educação tem que ser isso. Você revisitar sempre a sua história, as suas escolhas e tal. Isso você faz, isso você coloca, eu acho que isso é muito, muito bacana. Mas vamos mexer mais, vamos voltar mais. Eu queria saber de você, então, vamos voltar essa historinha. Quando nós nos conhecemos, você tem acabado de se formar no ensino fundamental, você fez uma escolha de um colégio, de um espaço, onde a exigência de vestibular é a sua excelência, e uma escola pequena, né, com poucos alunos, onde essa questão das relações, essa questão, né, desses convívios, dessas trocas são mais próximas e permanentes. Como é que foi isso, Carol? Como é que você se situou nisso daí? Voltando lá, no 2008. final no final do ensino fundamental, eu já estudava numa escola que era pequena, relativamente pequena, Uhum, e eu me lembro que eu tinha alguns amigos que já tinham decidido mudar para essa outra escola, para o Stockler. E na época eu lembro que foi uma luta com meu pai, porque na época eu já tinha bolsa na escola que eu estudava. E o meu pai, muito apreensivo, falou, não, mas você estudou a sua vida inteira nessa escola, não vou te mudar. E eu literalmente fiz uma guerra, acho que eu já era meio guerreira nessa época, hum, falando para os meus pais, não, eu quero estudar nessa escola porque eu realmente quero ter uma formação mais voltada para o vestibular. E eu tá, não imaginava que seria uma escola, ao mesmo tempo que muito forte nessa parte educacional, nessa parte de formação para o vestibular, eu não imaginava que seria uma escola tão humana. uhum, Principalmente pelos professores, pelo próprio curso de teatro, me ajudou muito assim na minha formação como pessoa. Quando a gente conversou sobre a live, eu te falei isso. uhum, E, assim, entrar numa escola nova, onde eu conhecia pouquíssimas pessoas, porque tive a sorte, acho, de entrar nessa escola que começava no primeiro ano do ensino médio na época, com dois ou três amigos, na verdade, que vinham já da minha escola anterior. E por incrível que pareça, eles não faziam parte do meu grupo de amigos próximos. Eles faziam uhum, parte de um grupo grande. A gente tem um carinho muito grande até hoje. A gente conversa, manda mensagem, pede notícias um do outro. Mas realmente foi uma experiência de descoberta de quem eu era fora daquele círculo de pessoas que eu tinha desde então, né? Porque uhum, eu cresci do maternal até o final do ensino fundamental com as mesmas pessoas. Então foi realmente uma redescoberta da Carolina naquela época. E uhum. foi, assim, foi uma experiência incrível, principalmente o primeiro ano do ensino médio, foi uma adaptação complicada, não foi fácil o tempo todo, Claro. mas eu fiz amigos que eu trago até hoje, como a Soraya, como o João, que está aí comentando. É, Beleza. tem o Nico também, que eu vi que apareceu aí, que mandou um oizinho. Então, É, assim, que legal. foi a construção realmente de amizades para a vida toda. Tá. Você coloca algumas questões que eu acho que são bastante interessantes a gente falar. Para esse processo, né, o meu diálogo muito é com a educação, com esses processos de aprendizado, com esses processos,
né, de experiência e tal. Então você coloca algumas questões que eu acho que são extremamente importantes nesse processo. Né? Você coloca essa questão desse desafio de instigar a mudança, de buscar um novo, esse desafio, isso é uma característica muito sua, que eu acho fantástico, né? Por conta exatamente disso, da busca, da necessidade de sair do lugar. É muito interessante isso. Uma coisa que você, né, coloca muito, que eu falo muito para meus alunos, e acho vital, por isso que é esse o sentido da live, é como esses amigos, como esses processos de vínculos, de amizades, desses momentos, dessas experiências criativas e afetivas, sensíveis, são importantes na formação, e como elas sedimentam amizades, amigos, pessoas queridas que permanecem ao longo da nossa vida. Você falando desses seus amigos, alguns, né, me vêm logo na cabeça as coisas, né, feitas, e eu também vou para os meus amigos, né, quando eu comecei a fazer teatro, né, a gente se fala, se conversa, se vê, né, e como isso é imprescindível para a nossa formação. Esse é você ter um diálogo com a sua essência, né, isso é muito bonito. Você testemunhar né, e afirmar isso daí. Dentro do ensino médio, como foi a sua experiência de teatro? Fala um pouquinho. Agora vamos agora para o teatro. Você já falou da chegada, da coisa do convívio, dos amigos, mas aí surgiu no seu horário lá, teatro. Você olhou Às para aquilo, o duas que horas você da pensou, tarde. meu amor? Quando foi proposto para a gente fazer o curso de teatro, eu não tinha muita ideia do que ia acontecer. Eu fui assim, meio, quero ir, né? Quero descobrir o que está acontecendo Aham. aqui. E uma coisa que me surpreendeu muito, que muita gente não sabe, muita gente que não viveu essa experiência com teatro, é principalmente o fato de que teatro não é só decorar texto e apresentar uma peça. Teatro é muito mais do que isso, né? E para mim foi realmente revelador pelo fato de me descobrir como pessoa e de descobrir o outro, né? Eu lembro muito do que você falava, olho vivo, olho no olho. E essa experiência do teatro, para mim, foi isso, assim, eram tardes que a gente passava na escola, eu lembro que a gente tinha todo o currículo, um currículo, como a gente fala, um currículo normal, não sei como colocar isso, mas um Com currículo, aquelas as disciplinas, as né, disciplinas, aquelas disciplinas do as currículo e disciplinas tal, tradicionais, isso, e aquelas, durante a tarde a gente tinha teatro. E eu lembro que, assim, eu ficava ansiosa para ir para o curso de teatro, porque eram exercícios de confiar no outro, de aprender a esperar a reação um do outro, de realmente ter esse contato e de não pensar mais só em você, mas de pensar também no que o outro está sentindo, no que o outro está te transmitindo. E isso é algo que eu trago até hoje. Assim, meu gato não para. eita, o teu amigo tá quer participar, Ele tá quer com participar da live. ciúme, tá com ciúme. E realmente, assim, foi um período transformador. Eu lembro que eu era uma pessoa extremamente ansiosa, extremamente insegura. Por mais que eu não passasse isso, né, para as Uhum, pessoas de uma forma explícita, eu tinha um milhão de questionamentos na minha cabeça de será que eu sou boa o suficiente? Será que as pessoas gostam de mim? E esses são uhum, questionamentos que a gente tem quando a gente é adolescente, quando a gente está entrando nessa vida adulta, né? E o com teatro me certeza. mostrou que, na verdade, a gente tem que ter confiança em si, mas que a gente também tem que olhar para o outro até para entender quem a gente é. Isso foi Bom, maravilhoso. é, você falando isso daí, né, para mim é extremamente gratificante, né, por conta, não, de me sentir extremamente lisonjeado com as coisas, também, né, não vamos ser hipócritas, mas como você coloca fundamentos que são imprescindíveis no processo de aprendizado nessa fase, né? Você colocou sobre a questão de não decorar texto, essa coisa de quebrar esse estigma do teatro na escola que as pessoas têm, que é fazer uma apresentação, é criar só um produto final. Mas esses processos mesmo de convivência, né, que o teatro é mais, essas relações, trabalhar essas ansiedades,
trabalhar esses processos criativos que são extremamente fundamentais em qualquer campo profissional, né? Então você traz esses elementos já dialogando com as suas escolhas hoje. Então essa criatividade, essa disponibilidade, essa estar junto com o outro. Então você traz é, é muito rica essa sua contribuição para a compreensão do teatro dentro da educação, né? Como esse processo, como essas questões são emblemáticas. Eu sempre digo, depois das apresentações dos meus alunos, né, e quando tem atividade, eu falo né, para eles, depois da experiência do teatro, vocês estão melhores. Então, Com né, certeza. e você testemunha isso. Tem várias pessoas aí maravilhosas, né, colocando coisas, mensagens, Pois amigos é. queridos, gente que o Trombini que fez teatro, que eu comecei a fazer com ele teatro no início, muito que bacana que essas pessoas estão. É esse processo mesmo, essa troca, essa energia que a gente tem que manter, apesar dos tempos que vivemos. Muito bem, Carol. Então, nós já falamos do teatro, já falamos dessa formação. Tem uma questão dentro do ensino médio, né, da escola, você foi para a escola com uma exigência de vestibular enorme. E eu acho lindo essa preocupação, essa proposta, porque ao mesmo tempo existe as ranhuras que eu digo, né? Esses processos que a gente tem, que é o teatro e outras atividades com arte, que a escola, e professores que trabalham de uma forma, a sensibilidade, mas tem a questão do vestibular muito forte. Aí, tá, estamos chegando na boca do forno do vestibular. Você me vem com publicidade, depois jornalismo, depois comunicação social, aí você vem, vou fazer francês em Paris. Que como é difícil as escolhas nesta fase da vida, não, meu amor? Cada enrascada que as pessoas colocam essa moçadinha, não? Eu acho que a Decidir o gente que você vai escolhe fazer muito da novo. vida. E aí? Isso é, isso é algo que eu sempre falo para as pessoas mais jovens que me escrevem, principalmente no Facebook, perguntando, quero fazer faculdade aí na França, como é que acontece, como é que rola? E eu acho, assim, uma pena a gente ter que definir o que a gente quer ser da vida com 17, 18 anos de idade. E Uhum. o que eu falo para os jovens, eu me sinto uma tia falando isso, mas acho que eu já sou tia mesmo. Olha O que eu lá, acho. então eu sou vovô já. Ei, não faz isso comigo. Não Tô faz isso brincando. comigo, mulher. Ah, Mas o que eu falo para os jovens hoje em dia é não tenham medo de mudar. A minha trajetória, eu comecei na publicidade no marketing e eu terminei com marketing, né? Hoje eu sou muito feliz e muito realizada com o que eu faço. Mas a gente não pode ter medo de falar, talvez não seja isso, talvez eu precise fazer outra coisa. Eu vejo muitas uhum, pessoas frustradas porque têm medo de mudança, porque elas têm medo de mudança na vida. A gente não tem que ter medo dessas mudanças. Eu acho que para a gente ser feliz, a gente tem que errar, principalmente. E os erros, eles são, principalmente no teatro, a gente aprende isso. Quando a gente erra no palco, a gente tem que aprender a improvisar. A gente tem que trabalhar com tem que com a voltar pedrinha lá, com o improviso. exatamente no improviso. Então, assim, a vida é um eterno teatro, né? A gente vai improvisando com as armas que a gente tem, com as peças do quebra-cabeça. Então, assim, eu comecei na comunicação, eu era muito jovem. Eu lembro que eu era a mais jovem da minha turma na SPM. E eu olhava o que os professores falavam e falava, meu Deus, mas eu não tenho maturidade para isso. Uhum, Eu não tenho esse distanciamento para analisar as coisas da forma que eles colocam. E eu falei, tudo uhum. bem, eu vou sair da SPM pela tristeza do meu pai e da minha mãe, que está assistindo, deve estar dando risada. E falei, bom, vou voltar, vou fazer cursinho. Fui fazer cursinho, pelo apoio de alguns professores, como a Arlete, como a Esther,
acabei decidindo fazer jornalismo, porque eles me falavam que eu sabia escrever bem. Eu falei, bom, vou fazer o que eu gosto e vou escrever. E fui fazer jornalismo na Casper, que foi, assim, também uma descoberta do mundo, porque, querendo ou não, o Stockler, ele tem, era uma bolha, né, de alunos com o mesmo nível social, com as mesmas vivências. E aí a faculdade de jornalismo da Casper realmente me mostrou o mundo de uma outra forma. Era um mundo onde as pessoas não conseguiam terminar a faculdade por falta de dinheiro, que precisavam pegar 4, 5 ônibus para ir até a universidade, e uma universidade extremamente politizada. Então, assim, eu literalmente amadureci muito nesses 2 anos de Casper Líbero. E aí eu vi que eu realmente queria morar na França e resolvi jogar Tá, tudo pro ar. Na verdade, eu tranquei a faculdade e vim tá. fazer meu intercâmbio, mas já sabendo que eu queria ficar. Puxando só um pouquinho aqui no que você fala, tem algumas, né, você fez algumas colocações assim extremamente importantes. Com relação a Esther e a Arlette, são realmente pessoas estrelinhas, pessoas especialíssimas, então isso Maravilhoso. é muito bacana você também testemunhar isso, dialogar com isso, valorizar isso, porque a gente percebe ao longo desses tempos que nós estamos vendo o descaso com o professor, com a educação, e quando a gente percebe, né, ou quando a gente recebe esses depoimentos, como é potente esses processos dessas relações e como é fundamental essas pessoas na vida da gente. Né? Quando você está falando isso, eu estou dialogando com os meus, né? Com a minha professora Maria Helena, que eu amava, né? E outras, né? Que eu falo, nossa, que bonito que essas pessoas estavam no meu caminho. Você falou 3 coisas que eu acho muito importantes a respeito do teatro, mas a respeito também da questão. Eu acho que o teatro ele tem uma. Eu sempre falo isso também, a questão da coragem para se fazer. Teatro é um ato de coragem. Eu sempre falo isso para meus alunos, a gente sempre fala isso, você deve ter ouvido isso aí pra caramba, né? Mas é exatamente isso mesmo, é instigar essa coisa do desafio, essa coisa da busca. E você também colocou 2 questões que é muito bonito nesses processos de formação, que a gente valoriza muito, que eu acredito muito. É a mudança, estar, estar disponível para a mudança. É lindo isso que você testemunha, essa É coisa que você fala. E importante, outra né? coisa é a questão do erro. Eu acho essa do erro genial, porque a gente é punido, né, com erro. Né? A educação pune o erro. A educação castiga quem erra. Né? E o erro é a coisa mais fantástica que tem. É a superação, é o jogo, é o improviso, é jogar junto, é estar com o outro. Né? Essa brincadeira séria que é o teatro. E como é sério, né? Que você erra. E esse erro é o que te faz você se projetar para as coisas mais extraordinárias que podem surgir no trabalho coletivo. Então, eu achei isso aí, eu acho bacana a gente, né, registrar isso aí, porque são coisas que realmente, na formação, é legal a consciência disso, o olhar disso, o cuidado disso, perceber isso, porque isso tem a ver com escolhas, isso tem a ver com esses desafios que você está colocando. Você também coloca uma questão que eu gostaria que essa vivência sobre a questão da realidade, esse contraste de realidade, né, que é poxa, a gente tem tanta preocupação com a violência e tal, e a gente percebe que tem algum curso que você foi fazer, ele era um curso onde tem o noturno, tem uma experiência né, pessoas que estão no mercado de trabalho, que trabalham para estudar tal, que era uma realidade diferente da sua. E esse contato, né, essa experiência, ela te fortaleceu naquilo que você queria, né? Te instigou a buscar esses novos horizontes, né? Até você realmente decidir atravessar esse oceano e chegar na França. Muito bem, chegamos no aeroporto de quê? De Charles de Gaulle? Ah, eu só queria te Chegamos. falar, eu só queria voltar em um ponto sobre os professores, que eu acho que é importante a gente falar isso. Quando a gente está na escola,
a gente acha que existe professor que não gosta da gente, a gente acha que tem professor que pega no nosso pé. Hoje eu vejo que todos os professores que pegavam no meu pé, que eram mais rígidos comigo, são os professores que mais marcaram a minha vida. E são professores que marcaram a minha vida, além de você, porque você é um amor em todos os sentidos. Ah, isso é É recíproco, não verdade. vale. Não vale. Você está falando só porque eu acho isso. Mas, assim, é importante falar para os jovens que ainda estão na escola que, às vezes, a rigidez de um professor é um ato de amor. Eu lembro que a Arlete, que era minha professora de português, ela me marcou muito, assim, a minha vida inteira. Tanto que a gente ainda conversa por mensagem ainda hoje, como eu Legal. converso contigo. E eu lembro da Arlete me falando, Carolina, você precisa ser mais concentrada, você precisa ser mais aplicada nas coisas. E hoje, todas as vezes que eu penso em desistir, eu lembro da Arlete me falando, Carolina, você tem que correr atrás das coisas. Carolina, você não pode deixar, não pode fazer mais ou menos, tem que fazer 100%. Isso Então, aí. assim, falar para esses jovens que hoje parece que estão pegando no seu pé, mas não é isso. É muito o contrário. A gente só valoriza a história que a gente sai da escola, mas é uma verdade muito grande. A exigência mesmo, né, de você buscar né, o melhor, né, de si e tal. É Sim, aquilo, né, né, que os grandes mestres nos deixam, né, que é exatamente, eu não quero mais nem menos, eu quero o melhor de você. É essa a grande maravilha não quero mais, não, nem menos, pô, eu quero o seu melhor. O que é melhor? Eu estou dando o meu melhor, eu quero melhor. Então, bacana isso, viu, Carol? Essa sim. sua colocação. Mas chegando no aeroporto, chegamos, atravessamos o oceano. Aí, meu amor, esse diálogo agora vai ser de bem olho no olho, amor, porque isso, por que eu estou te falando isso? Quando eu comecei a fazer a escola de arte dramática na USP, eu tinha um amigo muito impressionante, maravilhoso. Ele virou uma referência mundial de teatro. É Luiz Otávio Bournier, um dos maiores. Fazia um trabalho de mímica, fez um curso com o Marcel Marceau no Brasil e foi convidado, ganhou uma bolsa de estudo para a França e foi para a França. E nós entramos na EAD na mesma época. E o Luiz Otávio foi para a França. E ele ligava da França para a gente à noite e pelo orelhão e falava, você tem que vir para cá, eu fiquei, não, eu com a vontade danada de ir, mas infelizmente não inviabilizou uma série de coisas e talvez esse micróbios, esse pontinho da mudança, da coragem me faltou para eu pegar o avião e não fui. Então, quando você estava na França, eu falei, essa mulher eu quero ouvir, quero saber como é que foi isso. Bom, então, estou apresentando as cartas desse porquê França, com essa... Tanto quando eu fui para a França, eu fui para Sorbonne, parei na porta e fiquei olhando aquele prédio, que era o meu maior sonho da vida. Pus a mão nas paredes, porque né, viajar e absorver culturalmente é tudo, é ar, é toque, é por todos os sentidos, né? Então é isso, amor, e aí? Fala um pouquinho dessa Sorbonne. Poxa vida, que essa mulher petulante só. Imagina. Quando eu vim pra cá, então na verdade eu falei para os meus pais, olha, eu quero fazer um intercâmbio de 6 meses e tal. E aí a Tá, gente começou a pesquisar quais países seriam mais em conta, na verdade. A gente tá, realmente foi porque, assim, meus pais tinham uma condição financeira razoável, mas também não eram capazes de pagar R$ 50.000 num intercâmbio de 6 meses. tá, Então a gente viu que aqui na França realmente existia a possibilidade de fazer um intercâmbio de uma forma relativamente em conta. Intercâmbio nunca é barato, a não ser que seja por au pair,
por alguns programas que você vem trabalhar ao mesmo tempo. Como eu queria realmente estudar e aprender francês, eu fui olhar o Canadá, fui olhar a França, a Suíça, e o mais em conta era realmente vir para a França. E eu também tinha esse amor pela Cidade de Luz, por Paris, e eu ficava imaginando as pessoas de boina na rua, com uma baguete embaixo do braço, tomando vinho no terraço, sabe? Que legal. Era um pouco um sonho mesmo. E então eu vim, fiquei 6 meses, e aí chegou a hora de voltar. E aí na hora de voltar, eu comecei a chorar loucamente. Eu não quero voltar, não quero voltar, eu amo esse país, eu nasci para ser francesa. E voltei para o Brasil, porque meu visto tinha acabado. E aí quando eu fui no consulado, pedi para fazer mais 6 meses de curso de francês, o consulado negou o meu visto. Eles falaram, olha, minha querida, para você voltar para a França, você tem que entrar na faculdade. E aí eu comecei a chorar loucamente no consulado, falando, pelo amor de Deus, vocês não podem fazer isso comigo, eu amo esse país, eu não tenho como entrar na faculdade, eu ainda não tenho o nível de francês que eu preciso para entrar na universidade. Aí uma senhorinha que estava sentada no guichê olhou para mim e falou assim, eu vou te ajudar. Faz uma carta para mim, falando que você quer mais 6 meses na França para aprender francês, com a condição de que nesses próximos 6 meses você seja aceita na universidade. Peguei, voltei para casa, fiz a minha carta. Falei, pai, vou voltar para a França, mãe, vou voltar para a França, vai dar tudo certo. E aí o meu pai veio e falou assim, você quer voltar para a França? Beleza, não tem problema. Só se você fizer Sorbonne. Aí eu falei, então tá bom, né, pai? Aí, ó, botou desafio. O que é? Quer correr atrás? Tem que correr atrás aí. Exatamente. Bom, voltei para a França, consegui meu visto finalmente, voltei para cá, e aí eu tinha literalmente 6 meses e meio para conseguir entrar na faculdade. Então eu fazia o curso de francês de manhã, e eu tinha colocado na minha cabeça que eu não faria amizade com brasileiros, porque eu precisava falar francês. Não era nem... Eu morria de vontade de conversar com brasileiro, porque a gente tem muito isso quando a gente é brasileiro, de ir para outro país e de querer se integrar na nossa comunidade, né? E eu não podia fazer isso. Então, assim, eu demorei muito tempo para fazer amizade e tal, mas realmente queria falar francês. E aí, alguns meses depois, mandei meu dossiê lá para a Sorbonne. E eu mandei só para 2 universidades que fazem parte da Sorbonne, que era a Paris 8 e a Paris 3. Tá. E já com muito medo, né? Falando, ninguém vai me aceitar, vou ter que voltar para o Brasil, aquela choradeira toda. Até o dia que eu recebi uma carta em casa falando, você foi aceita, parabéns. Que legal. Então, assim, esse processo ele é ele é difícil, no sentido, não é difícil de você ser aceito na universidade aqui quando você é estrangeiro. Eu não tinha notas maravilhosas no meu ensino médio, acho que você lembra disso. Eu era uma aluna na média. Isso, mas é... É importante falar, porque as pessoas acham que para fazer Sorbonne a gente precisa ter notas excepcionais. E, na verdade, o nosso percurso e os cursos extracurriculares, eles valem tanto quanto as nossas notas, né? E, assim, o que é mais difícil é passar o teste de conhecimento da língua francesa, que é o TCF. Realmente é uma coisa mais complicada. Porque você tem que conversar com alguém, você tem que fazer uma prova de compreensão oral e uma prova de compreensão escrita. Então, assim, essa foi a parte mais difícil. Depois, quando a gente entra na faculdade, a gente vê que a gente não fala francês tão bem quanto a gente gostaria. Tá, mas isso faz parte do jogo. Mas isso a gente vai fazendo parte, exatamente. Lógico. Eu fazia apresentação na faculdade morrendo de medo, tremendo, com medo de errar. Mas, assim, quando a gente quer alguma coisa, a gente precisa se jogar. E eu falava, bom, vou falar errado mesmo, mas vamos entender. E foi assim que as coisas foram acontecendo. Foi realmente assim, trabalho e resultado, né? Eu tenho algumas coisas que eu gostaria de pontuar aí. Como é importante,
né? Bom, a gente tem consciência dessa questão do estrangeiro, né, no país, tal, dessa paixão que a gente tem, mas ter a noção, a dimensão da nacionalidade, essa coisa da pátria, do país, das suas origens, tal, eu acho que isso é fundamental, a gente, né, ter essa consciência para saber lidar com essa questão do estrangeiro fora, né? A gente sabe que existe uma questão de ser um estrangeiro fora. Mas tem duas coisas que eu gostaria de falar um pouquinho, né? A importância dos pais, né, dos seus pais nesse processo, nessa coisa de abrir, de dar essa oportunidade, né, de possibilitar essas escolhas, né, mas não te desafiando. Então, como é importante essa parceria, essa atitude, né, esse estar junto, né? Então, isso é muito legal se apontar. E essa questão do aluno na média, isso é bonito também, né? Eu tô encantado com essa live por conta das pessoas que eu estou vendo. Eu estou vendo aluno meu, quando eu comecei menino a dar aula, o João, a Cook, Silvia Cook, pessoas assim que quando eu comecei a entrar na sala de aula estão aqui falando, pô, o teatro foi maravilhoso. Você imagina quantos anos essas pessoas estão, né? E as experiências como foram maravilhosas. Então eu estou encantado. A Lélia Domingues também entrou aqui, uma pessoa nossa, eu comecei profissionalmente na escola que é da Lélia, então é uma pessoa extremamente querida. Então, pessoas queridíssimas estão aparecendo aí. Você me trouxe a questão do aluno na média. Isso eu acho fantástico, né? Porque as pessoas acham, né, que ser bom aluno é tirar 10, ser aprovado, e que, na verdade, você tem que... É um mix de muitas coisas. Né? Não é só questão de aproveitamento de nota, né, um aproveitamento médio, mas é o aproveitamento no sentido dessas experiências, desse mergulho, nessa troca, nessa parceria, de estudar junto, de desafio, de escolha. Você coloca isso daí com uma clareza muito grande. Isso que sirva isso de motivação para muita gente, né? Porque às vezes você acha, não, pô, eu sou um aluno 6, não vai, eu não vou conseguir, eu sou aluno 7, eu sou aluno 8, eu não sou bom nisso. E não, na verdade, a gente põe a culpa no bom quando ainda falta para a gente essa coragem, essa ação guerreira, né? Então, muito legal você colocar isso daí. Bom, falamos de formação, agora nós já estamos aqui, já 40 minutos já de papo. Profissionalmente, Carol, como é que você está agora na França? Você se formou ano passado, Sorbonne, essa experiência, né, muito rica, esse desafio, essa construção, só aí a gente daria mais coisas, mas tá, e agora? Saí, me formei profissionalmente, como é que foi esse momento aí para você, Carol? Fala um pouquinho para mim. A vida adulta bateu forte. Não, brincando, mas como eu te falei no início da nossa live, eu ainda não realizo muito o meu cargo e o que eu faço, no sentido da importância das minhas decisões. Mas hoje, assim, eu entrei na minha empresa literalmente como estagiária. Eu trabalhava com o mercado brasileiro, é uma empresa que é presente em 9 países. E na América Latina tem o mercado brasileiro. Então eu fazia as redes sociais, eu fazia serviço cliente, fazia tudo o que me pediam para fazer. Estagiária, a gente brinca que é estagiário, né? Faz tudo. Tem vários aí, meus alunos do direito que estão aí, que são estagiários. Quando você fala estagiário, acho que estão na sua frente. Você fala estagiário, eles ficam... O zóio arregala. Vamos lá. Faz tudo. Mas, aí também. Aqui também. Aqui no aí estagiário também. servir café é um sonho para estagiário, porque não existe isso, não. É isso aí. E eu entrei meio que nessa empresa sem saber muito bem o que era trabalhar com marketing. Como você falou no comecinho, eu tinha trabalhado muito com jornalismo, muito nessa parte de redatora, de PR, de escrever o que me davam para escrever. Eu não tinha esse negócio de, você precisa ter ideias, você precisa criar campanhas.
Isso foi um aprendizado dentro da minha própria empresa hoje, né? Uhum. E aos pouquinhos eu fui percebendo que a minha facilidade de criar relações com as pessoas me abria muitas portas dentro da empresa. Legal. E aí, 6 meses depois que eu entrei como estagiária, me propuseram um contrato que aqui na França chama um contrato de alternância. Eu ia acabar os meus estudos na graduação. Aí depois eu tinha em mente que eu ia entrar no mercado de trabalho e era isso. Tá. E aí os meus chefes me propuseram de fazer esse contrato de alternância, que é o seguinte. Aqui na França, o mestrado na Universidade Pública na Sorbonne, ele é gratuito, mais ou menos. Você Tá. paga algumas taxas de escolaridade. E Tá. nas universidades privadas, que são as mais caras, custa entre 20 e 30 mil euros o ano. Eu decidi continuar na Sorbonne e aí o meu trabalho falava, bom, a gente vai pagar as suas taxas de escolaridade e você Legal. continua trabalhando pra gente. Isso é um contrato que existe aqui na França Beleza. e que é possível tanto para os estrangeiros quanto para os cidadãos europeus. Nativos. Uhum. Exatamente. Então, assim, eu fiz 2 anos desse contrato durante o meu mestrado. Uhum. E em seguida, logo que eu acabei o meu mestrado, o meu antigo chefe acabou saindo da empresa e assim, é literalmente como no teatro, oportunidades que se abrem. Uma pessoa sai de cena e eu tive a oportunidade de entrar em cena. Legal. E hoje eu trabalho com isso, eu faço a parte de comunicação, de desenvolvimento de campanhas de outdoor, de TV. Eu desenvolvo também a parte de relação com a imprensa. Então, assim, acaba sendo bem global o que eu faço. E é uma coisa, é um campo profissional muito dinâmico, né? Nós Muito tivemos um dinâmico. encontro de carreiras na escola e um menino ele foi contratado, nosso ex-aluno, inclusive Murilo, ele tinha sido contratado por uma empresa, uma grande empresa, e ele saiu da faculdade, ele iria desempenhar uma função que ele não estudou na faculdade por conta da dinâmica de coisa tão nova. E isso é muito interessante porque é esse novo que se vislumbra aí, né? Esse novo permanente que está se, né, surgindo e que são desafios e você precisa estar assim, realmente aberto a esse movimento. A universidade vai te dar algumas bases, com certeza. Com Mas lógica. o mundo do trabalho, ele é muito dinâmico. Assim, acho que tirando as profissões ligadas às exatas, que se desenvolvem, mas que respeitam uma certa regra, a parte de comunicação, de administração, são profissões que a gente precisa se atualizar o tempo todo. A gente precisa acompanhar tecnologia da e se adaptar. informação. Com A gente certeza. precisa se adaptar o tempo todo. E a vida é uma adaptação, né? Então, assim, a gente só estende isso para o mundo do trabalho. E hoje, assim, por enquanto eu estou muito feliz no que eu faço. Eu acho que eu ainda vou ficar alguns aninhos trabalhando para essa empresa. Que bom, é isso aí. Mas eu não sei o que o futuro me reserva. Foram tantas mudanças inesperadas que a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Tá aí o vírus Covid-19 mostrando pra gente. Até o dia 20, sei lá, o primeiro caso aqui foi 16 de fevereiro, de março, até o dia 15, dia 16, um dia depois. A vida mudou, né? E esse processo está nos ensinando de uma forma muito dura, dolorida, essas questões aí. Bom, nós estamos indo para os 10 minutos finais do nosso bate-papo, que delicioso. Ô, Carol, quais as dicas que você daria para uma pessoa ir embarcar numa aventura como essa, hein, amor? Nossa, esses meninos que estão 14, 15 anos, que estão, puxa, o que eu vou fazer? Aquela energia, aquela coisa toda, o que é isso aí? Como é que você enxerga isso?
primeira coisa é não escutar as pessoas que falam para eles, isso é muito difícil, você não vai conseguir. A gente consegue tudo o que a gente quer. A gente pode fazer tudo o que a gente tem vontade. Claro, a gente nunca vai conseguir fazer tudo o que a gente quer sozinho. A gente precisa de apoio, que seja dos nossos amigos, que seja da nossa família. Contar com o apoio das pessoas que estão em torno da gente, que a gente tem, que nos transmitem carinho, né? Isso é muito importante. Mas nunca achar que a gente vale menos do que alguém. A gente sempre vai valer aquilo que a gente tem em mente. Então isso é muito importante. Acreditar em si. Acho que é o conselho mais importante que eu posso dar para alguém, é acreditar no seu próprio potencial. Durante muitos anos eu não acreditava no meu potencial, e é o que eu falei para você. Eu ainda não me vejo como essa Carolina formada na Sorbonne, que fez mestrado e que é diretora de comunicação. Eu me vejo ainda como uma menina que está começando a vida e que está descobrindo tudo. Então, assim, não tenham medo de descobrir, de ir atrás, de perguntar. A gente tem que, assim, quando a gente quer alguma coisa e a gente não sabe como fazer, vai perguntar para alguém que sabe. Vai se informar e tudo é possível. Tudo é possível. Bacana. Então você fala muito em acreditar, né? Em si, se descobrir e perguntar. Isso é fundamental. Né? As pessoas hoje estão muito preocupadas em responder. Todo mundo sabe a resposta para tudo, né? Todo mundo tem a solução. Assim, assim. Nas redes sociais a gente ouve tanta coisa, né? E o importante é a pergunta. Eu acho que a grande maravilha das coisas, o aprendizado está no erro, está na pergunta, está no descobrir, está no acreditar em si. Isso é maravilhoso. Em termos de epidemia, como é que tá? Como é que foi tratada essa questão aí, Carol? Tudo bem? Ou tem alguma coisa que você fala, pô, isso? Olha, no início da pandemia, o governo francês demorou um pouquinho para reagir. Claro que não tem nada a ver com o que acontece no Brasil hoje. Tá. Mas o governo francês, na verdade, mentiu muito para a população, dizendo que não era necessário usar as máscaras porque eles não tinham máscara suficiente em estoque. Tá. Na verdade, alguns anos atrás, eles deveriam ter feito a renovação do estoque de máscaras e eles acabaram não fazendo. E aí, assim, demorou um tempo até eles conseguirem repor esse estoque, e aí depois a informação mudou completamente. Mas a gente respeitou muito a quarentena. Foi algo extremamente respeitado aqui em Paris, e hoje a vida já voltou ao normal. Assim, a gente sai de máscara, mas os bares, os restaurantes, os supermercados, já está tudo funcionando. E a taxa de transmissão do vírus ela é muito pequenininha. Então, assim, as pessoas estão respeitando os gestos de proteção, né? De usar máscara, usar álcool gel. A gente sai na rua, por exemplo, hoje eu fui no médico, fui de máscara, meu médico estava de máscara, desinfecta a mão quando eu entro no consultório. Então, assim, eu espero de coração que aí no Brasil, quem puder ficar em casa, fique em casa. E isso é cuidar do próximo, né? Isso é muito importante. Beleza. A gente vai montar aqui uma biblioteca e uma cinemateca aqui no nosso virtual. Eu queria saber o seguinte, um filme que você assistiu, que você fala, olha, isso aí tem que ter na nossa cinemateca. Um filme. Um filme? Deixa eu pensar. Nossa, tem vários. Acho que um filme que marca, assim, a minha vida... Eu sou muito fã de Tom Hanks, né? Existem 2 filmes que eu gosto muito dele. Posso dar 2? Não, um só. Não tem essa aqui, que não tem desculpa. Um só. Eu não sei como ele chama em português, mas Sozinho no Mundo, aquele filme que ele tá na praia, que ele se perde numa ilha deserta.
Porque eu acho que Tá. mostra muito a nossa necessidade de sociabilizar. Nós somos seres muito sociais, e se a gente ficar sozinho, a gente fica doido. O náufrago. É um náufrago. Náufrago, exatamente. Náufrago. Certo. E o livro? É um livro que eu tô lendo, quer dizer, que eu acabei de ler ontem. Na verdade, foi uma releitura presente da minha mãe. Acho que é um livro extremamente atual do George Orwell, que é A Revolução dos Bichos. A Revolução dos Bichos. Muito bem. Então temos aqui um filme já no nosso estante aqui, o Náufrago e a Revolução dos Bichos, que já fazem parte da coisa. Bom, eu tenho só para... eu te agradeço muito, nós temos 5 minutinhos, eu te agradeço muito a sua disponibilidade, a sua, né, esse coraçãozinho lindo, maravilhoso, essa energia genial, que você, né, sempre, nas nossas experiências, nos nossos encontros, sempre existiu, e isso era, né, você esbaldava isso aí todo mundo. Fiquei extremamente feliz que você entrou nessa aventura, nesse barco, e eu teria muitos amigos para dizer aqui, né, mas fica aí o registro, depois vai ficar o filme da live, enfim, vamos, né, podemos até ver mais quem falou. Eu tenho um negócio para te mostrar aqui, eu tenho você lembra, isso aqui é um está ao contrário, é o cartão da semana de teatro. É a nossa amostra, tá certo? Aqui, e aqui está o cartaz da sua montagem, da primeira. A Lisistra, olha lá, guardado no coração. E no segundo ano você fez um trabalho Volpone do Ben Jonson, né? Contemporâneo de Shakespeare. O teu personagem qual que era? No segundo ano a gente fez o Avarento. Se não me engano, era o Volpone. Era um exatamente. avarento, Volpone, e tinha um Mosca, que era o... Eu era o Mosca, eu era o servidor do Avarento. Ah, você era o servidor. Então, para terminar, nós temos um tempinho só de 3 minutinhos. Eu vou ler o texto do Volpone, que contracenava com você na abertura da peça, e esse texto fica para você, e falando dos nossos tempos, ligando, eu sou o Volpone, e você vai ser o Mosca, eu termina, né, a gente vai fazer essa leitura. O texto é o seguinte, começa a peça, o Volpone é um usurário, um cara que só pensa no dinheiro, ele diz, em alto bom som, saudemos o dia e não esqueça o meu ouro. Descobre o altar para eu ver o meu santo. Ele pega o ouro, beija. Viva a minha alma e a alma do mundo. Ó tu, filho do sol, mais fulgurante do que teu pai. Deixa-me beijar com devoção os tesouros deste aposento abençoado. É a melhor de todas as coisas. Satisfação maior do que qualquer criança, pais, amigos podem dar. Santo querido, Deus mudo que dá língua a todos os homens. Nada faz por você, mas por você todos fazem qualquer coisa. É a virtude, a fama, a honra e tudo mais. Quem puder te possuir será nobre, valente, honesto, sábio. Aí é Mosca, tudo. A riqueza é um bem maior do que a sabedoria. Discordemos, aprendemos, assimilemos isso. Um beijo enorme para você, carinho enorme. Quando você vier no Brasil, eu quero te dar um abraço fervoroso. E quando eu for na França, eu quero que você me receba de braços abertos com esse coração maravilhoso. Tá certo, Carol? Muito obrigada, Celso. Também te amo. Adorei o convite, adorei nosso papo e muito sucesso para essa live. Valeu, amor. Tchau. O oceano nos separa e o coração nos une, amor. Tchau. E para vocês, valeu. E agradeço a presença de todos nessa nossa live e termina com Mateus Sinal. Vamos voltar para a nossa aula. Beijão. Tchau. Tchau. Beijão.